Ele não foi pacífico na resposta dele. Ele é da esquerda. Total. Júlio, vai chover, vai ficar... Como é que é o tempo aí, né? O friozinho continua, né? Exatamente, Dante. Na verdade, a tendência é aumentar um pouco a temperatura aí essa semana. Na verdade, se manter aí na faixa dos 31, 32 graus a máxima, e a mínima dá uma elevada. Também tivemos a mínima nesse fim de semana de 14 graus, 13 graus. Agora a mínima já passa para 19, 20 e sem previsões de chuva para a semana inteira, Dante. Previsão de céu aberto, né? Céu sem nuvens durante toda a semana. Algumas nuvens ali a partir de quarta-feira, mas o principal sem chuvas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Se mantém praticamente aí, máxima 32 e a mínima 19 é a média dessa semana. Muito bem, o telefone do professor Afonso, viu? São 11 horas e 53 minutos, 29 graus a temperatura. Eu quero, o ouvinte Juarez, lá do centro, ele deixou um recado aqui pra gente, dizendo o seguinte, acontecendo aquela senhora, Dona Maria, né, da Vila C, né, que ligou aqui dizendo que gosta do Lula pelas coisas, pelas ações sociais, pelos projetos sociais que ele fez, e não são só sociais, né, são de mudanças da sociedade. E ele contesta dizendo que não é porque ele deu faculdade, que deu casa, que tem que apoiar a corrupção. Eu concordo plenamente. Uma coisa não dá direito a outra, né? Não dá direito a outra. Fez um grande governo, na verdade, tem mais de 80% de aprovação quando deixou o Palácio Planalto, com 80%, isso é histórico, mas isso não dá direito de jeito nenhum de pegar o dinheiro público para não sei o que lá, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, realmente. O Juarez da Vila C, desculpa, falei do centro, né, da Vila C. Ele disse sobre a classe média não querer os pobres façam faculdade para não se misturar, é um argumento idiota usado por petistas. Isso é verdade, eu não concordo que a classe média pense assim, mas eu lembro muito de muita gente ser contra o ProUni, não sei com que argumentos também, mas ser contra as pessoas irem para a faculdade. Não, eu só queria colocar, antes da gente voltar a esse assunto, ligou uma ouvinte, ela queria ter participado do debate da questão da pensão alimentícia, e a gente já tinha terminado, a gente já tinha saído do ar, mas ela pediu para que colocasse, que no tempo dela, essa história de avô pagar pensão para neto, tio pagar pensão para neto, não existia, e ela achava mais correto. Por quê? Porque quem fez o filho é quem tem a obrigação. Então, os avós não têm culpa, os tios não têm culpa. Eu falei para ela, eu concordo com a senhora, os avós não têm culpa e os tios não têm culpa, mas a lei, ela foi feita para proteger alguém que tem menos culpa ainda, que é a criança, né? E a criança, ela não tem como se defender. Se ela não puder contar com o apoio, o amparo financeiro familiar da família, fica muito mais complicado, porque nós temos um Estado desorganizado e que tem depósitos de crianças, né? Então, eu acho assim que é difícil, às vezes é pesado um avô pagar a pensão, às vezes até injusto, né? Mas isso só acontece se o avô ou o tio tiver condições e o pai e a mãe realmente comprovarem que não tem condições, porque a criança não tem, a criança é que menos tem culpa, né, gente? 11h55, obrigado, Natália. Tenho dois ouvintes na linha aqui, vamos à la ordem. O Wilson caiu, então o segundo colocado, seu Assis. Bom dia, seu Assis. Bom dia, Dante, como vai você? Tudo bem? Vou bem, senhor. Ô, Dante, graças a Deus agora está tudo bem, mas eu vou usar esse pequeno espaço aqui que você me dá, eu preciso de usar para ir pedindo permissão, que eu não vou estar no tema que vocês estão discutindo nesse momento. Eu vou usar um pouquinho do que aconteceu comigo nesta madrugada. Diga então, suas vezes. Porque eu tenho que contar a história para poder agradecer o atendimento. Tá. Eu entrei por uma crise de hipoglicemia na madrugada, e a hipoglicemia, quando acontece nas pessoas que têm problemas de hiperglicemia ou hipoglicemia, de acordo com a situação, a hipo você não percebe. Você vai caindo, você vai deixando de existir, porque você vai perdendo até o sentido, e você não fala, e muitas vezes entra em coma, e muitas vezes entra em óbito. O que aconteceu comigo? Eu entrei nessa crise hipoglicêmica, segundo a minha esposa, 3 horas da manhã, após uma aplicação de insulina às 10 da noite, recomendada pelo médico. E o que aconteceu? Eu não fiquei em silêncio, eu comecei a me manifestar, sem saber o que estava realmente falando. Ela acordou com a minha conversa, conversou comigo alguns minutos, viu que a causa era um pouco complicada, ela chamou o SAMU,
eu vim acordar após a equipe do SAMU estar aqui na minha casa com 2 veículos, inclusive um com médico, e uma equipe, um enfermeiro e a equipe, e foi para poder voltar a reconhecer, eu tive que ser aplicado o medicamento, dormir primeiro e depois acordar para voltar a reconhecer. Mas o que eu quero nesse momento elevar e deixar o meu aplauso, a minha moção de aplauso para o SAMU em primeiro lugar, e também não posso deixar de dizer que o atendimento no PA desta vez foi de primeiro mundo para mim. Quando eu cheguei, o médico e o enfermeiro vieram me atender de imediato, e pela segunda vez eles vieram assim, tipo meia hora depois, e depois vieram, a base às 9 horas da manhã, vieram já para ver como é que eu estava definido, para poder me soltar para que eu fosse fazer hoje é dia de eu fazer a minha sessão de hemodiálise. Então eu estou fazendo meu elogio a esses 2 órgãos. O SAMU não dá para abrir mão, todo mundo sabe que o SAMU corre atrás, né? E fez eu voltar à vida, que eu estava com 23 de hipo, a minha glicemia estava 23, eu estava entrando já para hipovolêmica, né, para hipovolência, e fui salvo. E daqui me levaram para o hospital, para o PA do Morumbi, e o pessoal do PA fizeram também um papel que dessa vez eu quero render os meus elogios ao médico e ao enfermeiro que me atendeu nesse momento. Eu não quero citar o nome, peguei o nome dos 2, eu não quero citar o nome para não falar mal, para não ficar assim, está falando bem de alguém e os outros, né? Então, aquele posto, naquele momento, estava com pessoas que me deram uma atenção que, olha, de tirar o chapéu. Então eu estou fazendo aqui em público o meu agradecimento, como uma vez eu liguei reclamando, eu tenho o direito de dizer o lado bom também que aconteceu dessa vez. Tá bom, Dante? Seu Assis. Essa seria a minha mensagem de hoje. Muito obrigado por você me dar esse espaço e um bom dia. Muito obrigado, senhor, um bom dia. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação. Eu acho que tem que elogiar, né? O serviço de urgência e emergência em Foz do Iguaçu, ele é rápido mesmo, ele é eficiente, né? Urgência e emergência. Se os postos de saúde têm problema de filas e demora, né? E eletivos e tudo isso, o serviço de urgência e emergência, ele funciona, né? O SIAT, SAMU que tem 15 anos, né? 15 anos, SAMU. Me lembrou o professor Afonso. E, bom, tenho mais ouvintes na linha aqui. Seu Wilson está na linha com a gente agora de volta. Seu Wilson, bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. É o seguinte, nem você pensa, não. É o seguinte, não são todos, mas há os aproveitadores, porque o governo não dá nada de graça para ninguém. Aqui na Vila C, tem pessoa que pega a mercadoria do Bolsa Família e troca torre de álcool, bebida alcoólica e mata bicho. Vai no mercado, compra 2, 3 caixinhas de cerveja com a Bolsa Família. Então a mulher que falou isso aí, porque está alegre e feliz, entre aspas, não é por aí o negócio. E o pessoal tem razão de se manifestar, porque as coisas, quando não fiscalizadas, tem as pessoas, os aproveitadores da situação. E nada sai de graça, não. Alguém está pagando por isso aí, beleza? Entendeu? Ok, seu Wilson, obrigado pela participação, pela audiência, são 12 horas e 1 minuto. Aí são os problemas de gestão do Bolsa Família, que isso aí não é novidade, né? Já se tentou, né, coibir esse tipo de coisa do homem pegar e comprar bebida, dando o Bolsa Família em cartão magnético e em posse da mulher, né, em nome da mulher, né, para tentar evitar essas coisas. Mas aí tentar coibir 100% realmente fica difícil, sempre tem os que tentam burlar os espertinhos. São 12 horas e 1, a Maria Aparecida, que é do Jardim Guarapuava, ligou e disse que discorda daquela senhora que defendeu o governo, não é só porque ganharam uma casinha que não tem que protestar. Eu concordo, tem que protestar sim. A gente tem que protestar sempre para ter políticos cada vez melhores e governo cada vez melhor. Quando tiver ruim tem que protestar. São 12 e 2. Professor Afonso Oliveira, professor universitário, sociólogo e cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Obrigado pela sua participação aqui, professor. Eu que agradeço. Como que o senhor viu as manifestações de ontem e até então as maiores manifestações políticas já feitas no Brasil?
Bom, maiores eu não sei porque... Segundo o Datafolha. Mas eu tenho minha discordância no país, acho que foram as diretas já. Talvez em São Paulo tenha sido com a Datafolha. Em São Paulo. Foi a maior em São Paulo. Mas não se esqueça que teve também algumas coisas em São Paulo, né? Catraca aberta do metrô de São Paulo. É bom que se diga que o metrô está liberado, aliás, tem até um processo, que eu saiba, estão entrando com um processo de improbidade administrativa. Quem que abriu a catraca? As pessoas não pagaram? Entraram? Não. Era uma multidão, né? Não. Foi liberado pelo governo. O governo liberou? O governo que era governo município? Estadual. É estado ou município do metrô? Estadual. Bom, mas isso não vou entrar aqui na pormenor, porque acho que não é questão de ficar xingando isso ou aquilo, isso é bobagem. Né? Eu acho que uma questão maior, uma questão institucional. Né? A presidente Dilma foi eleita. Que não, ela foi eleita e acabou. Desde o momento que ela foi eleita até o dia de hoje, está essa polêmica estabelecida. A eleição não acabou, né? Não. Então eu vou colocar o que foi saído lá fora, que alguém citou aqui. O editorial ontem do New York Times, Estados Unidos, coloca que toda a situação que o Brasil está vivendo com a presidente Dilma, eles colocam que é golpe. Porque ela foi eleita, porque não há nada contra ela comprovado, etc. Mas é uma questão de falta de governabilidade, né? Isso é outra história. Aí eu quero chegar a outra história, que eu vou. Não é outra história que eu tiro largar de lado, não. Lembra das manifestações de 2013? Que tinha os black box, etc. Sim, que para mim eram diferentes dessas. Sim, mas lembra? Sim. O que se pedia? Uma reforma política. O que a presidente Dilma fez? Encaminhou ao Congresso um pedido de reforma política. Qual é a resposta? Nenhum. Engavetar. Não, eles diminuíram o prazo de filiação para 6 meses antes da eleição. Piada. Engavetar. Segundo, houve uma questão que eu acho que essa também está junto, que é a questão da corrupção eleitoral. Vamos e convenhamos. Isso aqui existe em Foz do Iguaçu, não estou dizendo que é alguma pessoa especificamente, não. Mas existe todo lado. Quem que se elege para um cargo público hoje, com a mídia, com publicidade, sem meter a mão no bolso. Não próprio. A máquina pública? Não, em qualquer lugar. Financiadores de campanha que depois voltam com a conta. Aí o que a Dilma pediu? Pediu que no Congresso Nacional se estabelecesse as regras de financiamento de campanha. Sabe me dizer a resposta? Não. Nenhuma, engavetaram. Não deram nem. Engavetaram. Então está essa baita dessa discussão, está esse país paralisado, forçado a uma paralisação, mas nós estamos com o pior Congresso Nacional que nós temos. Mas é o mesmo de sempre. Não, esse é pior. Será? Mas a metade foi reeleita. Não, mas e a outra metade é péssimo. É conhecida. O Cunha está na boca da cadeia. Ou não dá? Isso eu tenho sérias dúvidas. O Renan está na boca da cadeia. Ou não dá? E assim vão todos eles. Há uma crise de poder. Não é do poder executivo, é dos poderes. O legislativo talvez esteja numa crise muito pior que o executivo. Parar, conversar, manter o país funcionando. Quanto tempo resta de mandato para Dilma? 2 anos? 2 anos. 2018 é a eleição presidencial. Tá certo? Qual é o medo? Que em 2018 o cidadão seja eleito? Esse, aquele ou aquele? Deixa acontecer. Ontem, a Gazeta do Povo traz uma matéria do José de Souza. José Souza é o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas, um cara altamente respeitado. Leia o que ele está dizendo sobre a classe média. Quem estava na rua é a classe média. Não tem negro na rua, ou tinha. Não tem ali operário, ou tinha. É a classe média. O que a classe média está querendo? É essa coisa toda, contra a corrupção, esse grito todo. Como é que você resolve isso? Estou dizendo, o Congresso Nacional tem que tomar medidas, que só cabe a ele tomar, de coibir essa situação. O que ele faz? Nada. Agora, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o juiz trabalha sim, senhor, e deve trabalhar, claro que deve trabalhar. O que diz o New York Times? Que a presidente Dilma não interfere em nenhum momento, e ela diz isso reiteradamente, em qualquer ação do Poder Judiciário. Ela interferiu em alguma ação do Poder Judiciário? Não. Agora, o Poder Judiciário, a Natália advogada, ela sabe... Mas se fizesse isso, né, professor Afonso, se interferisse no Poder Judiciário, o estrondo ia ser maior para cima dela. Mas tentaram fazer isso no mensalão, a revolta dos policiais federais foi maior. Não se esqueça que outros governos interferiram diretamente no Poder Judiciário.
Tem coisas muito mais suspeitas que a gente imagina. Veja o que acontece aqui no Paraná. Governo do Estado. Por exemplo, aí que eu digo, o governo do Estado do Paraná, por exemplo, não elegeu o governo do Estado do Paraná. Eu não gosto do governo do Estado do Paraná, não detesto o governo do Estado do Paraná. Acho que ele é ineficiente em tudo, não é que eu sou professor. Pergunto o que ele fez até agora de significante nesse tempo todo do governo. Então deve ser destituído? Pode até ser, mediante processo. Agora, eu não vou sair na rua para querer tirar o governador, não sou doido. Do tapetão. Não sou louco. Né? Isso tem normas. O impeachment é a última fase, não é a primeira fase, é a última. E compete aqui ao Congresso Nacional. Olha, o Congresso Nacional está esperando uma pressão da rua para poder agir. É isso. Agora, outra questão importante, é de um lado só. Por que ontem, por exemplo, o pessoal de apoiadores da Dilma não foram para a rua? Você sabe muito bem, ou não sabe, fica sabendo. Em São Paulo havia uma briga, né, que eram os dois grupos na Avenida Paulista. Quem que proibiu a CUT de ir para a Avenida Paulista? Ninguém. Quem que pediu que não fosse? Dilma. Para evitar o quê? Confronto. Cuja a característica seria um massacre desgraçado. Quem vai segurar isso? Né? Agora é evidente, óbvio, né, que esse pessoal vai se manifestar, como tem se manifestado, é claro que vai se manifestar. O problema está, o Congresso Nacional, qual é a atitude que ele vai tomar? Veja o último fato, para a gente não dizer besteira, sobre o impeachment. O que aconteceu? Né? O Cunha precipitou todo um andamento, a coisa foi parar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não pode ser assim. Tem que ser tais e tais e tais normas. O que o pessoal entendeu? Que o Supremo Tribunal Federal impediu o impeachment. O Supremo Tribunal Federal não impediu o impeachment coisíssima nenhuma, tanto que eles estão falando de novo, vai ter impeachment, vai entrar com o processo. Claro, mas tem regras, tem normas, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Né? E dentro do Congresso Nacional, aí tem uma série enorme de interesses para cá, para lá e para tudo quanto é lado. Né? Eu não estou aqui defendendo o governo X, Y, B, não é? Acho que tem direito para a rua, claro que tem direito, evidente que tem direito, todo mundo, não é? Desde que não te dá ordem, desde que não haja quebra-pau. Né? Por que ontem não teve black bloc? Reparou que não quebrou nada? Porque o pessoal está crescendo, está amadurecendo, chega disso. Né? Isso realmente não leva a nada. Né? Agora, é preciso que a gente possa ter tranquilidade. Alguém foi falar com o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não é do PT, é do PMDB. E a resposta ali foi muito interessante. Eu continuo trabalhando, preciso de apoio. Claro, evidente, o país está continuando a andar. O país não vai poder ficar parado o tempo todo, um ano inteiro. Chega o ano passado. Não é? Agora, a quem se pressiona? Se pressiona quem tem poder. Quem tem poder? Só a Dilma? Não, Congresso Nacional. Eles é que têm poder. Agora, o Congresso Nacional fica nessa discussão para baixo, para cima e não resolve absolutamente nada. Como é que o senhor vê, professor, essa questão do Congresso está articulando uma forma de se estabelecer um regime semipresidencialismo? O que é que vai dar isso? Vai dar uma confusão. O senhor é mais experiente em vida que eu. Nem tanto. Olha. Não vamos entrar nessa discussão, meninos. 1961, lembra que nós fizemos isso? O governo fez isso, o Congresso fez isso? Arrumou uma fórmula mágica para não dar o poder ao João Goulart, que foi criar o parlamentarismo. Um fracasso total. O parlamentarismo não tem muito congressista defendendo o parlamentarismo. Mas isso aí existiu, Dante, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. E ninguém entendeu nada, né? Não, eu sei que não. A população não entendeu. A população não. Mas teve um cara que entendeu. O nome do cara qual é? José Sarney. Que antes de discutir a Constituição, o que se discutiu? O poder dele. Eu quero 5 anos de mandato, está lá. O resto vocês escutam o que vocês quiserem. O que aconteceu? O Congresso fez uma carta constitucional claramente parlamentarista, Fernando Henrique, todo esse pessoal, Serra, etc. Mário Covas, né? E tivemos um presidencialismo. Ninguém governa o Brasil hoje, a não ser com uma coalização partidária. E aí nós estamos vivendo crise em cima de crise. Collor, Tancredo, Itamar, todos eles, o Fernando Henrique, teve vários processos também de pedido de impeachment.
O Lula teve processo pedindo impeachment. Ninguém vai governar o país a menos que você faça uma reforma política séria. Em 93, a população teve a oportunidade de escolher se queria qual forma de governo. Presidencialismo, parlamentarismo ou até monarquia, né? Tinha seus defensores. E o presidencialismo foi quem acabou. A população não entende direito parlamentar. A monarquia foi muito interessante. Eu achei muito interessante. A monarquia ia ser ótimo. Ia ter eleição para rei. Porque tem tanto descendente do monarca. O que tem de Orleans e Bragança nesse país. O parlamentarismo ele funciona muito bem onde existe na Europa, né? E na Inglaterra é o melhor dos exemplos, eu acho. Mas eu acho que o nível de congressistas que nós temos, porque o parlamentarismo dá mais poder ao Congresso. E com o nível de congressistas que nós temos, o parlamentarismo tirar mais o poder da população ainda mais para eles, eu acho bem interessante. Eu acho que é uma tradição, são duas coisas diferentes. Há uma tradição europeia nitidamente parlamentar. Não é só a Inglaterra, não. França, por exemplo, a Alemanha. São monárquicos. Né? Agora, a América, presidencialista. Aliás, é até interessante saber por que é presidencialismo na América. Os Estados Unidos criou essa história de presidente para não ter um monarca, só isso. E teve a brilhante ideia de ter um presidente. Como é o nome do presidente? De onde vem essa palavra? Presidente de empresa. Entendeu? Então, a nossa tradição americana é uma tradição parlamentar, presidencialista. Você sabe que há diferenças das coisas, né? A Europa toda considera quem é cidadão alemão, ou francês, ou italiano. Quem nasceu na Alemanha, na Itália, não. Quem tem sangue italiano, quem tem pai ou mãe, ou pai e mãe, que sejam italianos. É italiano. Nasceu aonde? Na Conchinchina, é italiano. Tem gente até hoje, brasileiro pedindo nacionalidade italiana. A Itália facilitou isso. Não, por isso. América. Quem é americano? Quem nasceu nos Estados Unidos. Aí nós copiamos que modelo? Claro, nós, toda a América, copiamos o modelo americano. Quem é brasileiro? Quem nasceu no Brasil. Não é esse o nosso jeito? Para ver que as questões de Estado não são iguais, elas são diferentes. Então, até o negócio, o parlamento funciona com a beleza ou não interessa. Lá na Alemanha, lá no Estado da Inglaterra, etc. Então no Brasil, não é automático. Porque a nossa tradição é presidencialista. Agora copiou muita coisa dos Estados Unidos, menos a organização. Deixa eu só ler 2 comerciais aqui, senão vai chegar 1h e não vai dar tempo da dona de casa ir lá no Supermercado Ney, porque é hora de fazer o rancho do dia, da semana e do mês. É lá no Supermercado Ney, que tem ofertas aí todo dia. O leite fermentado Chamito Big, 120 gramas, hoje está 98 centavos. A banha Copavel, 1 kg, R$ 3,99. O arroz Taipã, 5 kg, R$ 8,98. E o pão de queijo, quilo, R$ 10,98. É 1 kg, um saco de 1 kg de pão de queijo por R$ 10,98. O achocolatado Totti, 400 gramas, R$ 4,99. E a posta vermelha, o quilo, R$ 18,99. A cerveja Skol Lata Pack, promoção leve, 18, pague 15. Unidades de 350 ml por R$ 31,98. Beba com moderação. Repete essa última que o pessoal vai gostar. O Skol, a cerveja Skol Lata Pack, a promoção é de 18, né? 18 unidades, você vai pagar só 15, de 350 ml. Não é aquela cervejinha de 100 e... Aquela latinha que parece uma chamito, né? Um chamito, é a lata grande de cerveja, 18 unidades, você vai pagar 15 por R$ 31,98. Beba com moderação. Ney Supermercado, ponto da economia, fica na Avenida Maceió, esquina com a Andradina, no número 2131, no Jardim IP. O telefone é o 3029-1818 e tem também outra parceira nossa, é a Casa Sabrina. A Casa Sabrina tem tudo em cortina, tá? Então é cortina voal, corta-luz, blackout e cortina para cozinha. Então elas deixam o seu ambiente mais aconchegante e bonito. A Casa Sabrina tem a maior variedade em cortinas de toda a região e o melhor preço, é imbatível. Então, além disso, tem ainda colchão, cama, mesa e banho. Tudo isso é na Casa Sabrina, que fica na Avenida JK, bem pertinho da Loja Gaúcho. O telefone é o 3029-9500. Pensou em cortinas, é na Casa Sabrina, 1216. Pessoal do WhatsApp, só rapidinho, Dante. A Maria do Carmo, todo mundo elogiando bastante aqui a presença do professor Afonso. Maria do Carmo mandando um abraço a esse gênio. O senhor já foi professor dela e ela disse que aprendeu muito com o senhor. Eu fui também, eu gostava também. Aqui, a Luísa do Centro falando, por isso que eu gosto de escutar a Rádio Cultura, porque ela esclarece os assuntos. Parabéns ao professor
professor Afonso, pelo esclarecimento. E o Mauro Bandeira diz que sempre é uma grande aula com o mestre Afonso. E dá parabéns também à rádio pelo espaço cedido ao professor. E o slogan que ninguém esquece do professor. Não fique nervoso. Não fique nervoso. Esse slogan é tradicional. Então, seu Enes Mendes da Rocha, o senhor não fique nervoso e coloque... O Enes não foi meu aluno. Não foi. Mas não é por idade, né? Foi por outros motivos. Essa honraria está faltando no meu currículo, viu? Muito obrigado. Mas, professor Afonso, na quarta-feira próxima, a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, ele conclui o rito que estabelece as regras do impedimento da presidente Dilma. É uma ação constitucional, como o senhor se referiu. Isso é enviado para a Câmara Federal e depois, na sequência, vai para o Congresso, que exatamente determina, né, as regras gerais. Eu pergunto ao senhor, será que as ruas, pela manifestação que demonstrou ontem, de norte a sul, de leste a oeste, o país inteiro, né, falam em 289 cidades, incluindo as capitais, mas foi muito mais. Muito mais. Deve estar ali que chegou a 400 cidades. 400 cidades. E o número também é bem maior do que aquilo que se fala nas pesquisas. O senhor acredita de que a presença nas ruas vai acelerar esse processo? Eles têm um outro lado da moeda, né? Eu tinha dito antes que o pessoal da CUT, etc., ficou a pedido, né, fora da manifestação de ontem. Que, aliás, eu achei uma boa ideia, porque realmente é um negócio perigoso. Mas há qualquer coisa que eles se manifestariam esta semana, ou que eles vão se manifestar esta semana. Então fica difícil. Parece a gente... que sim, com a presença do ex-presidente Lula. Fica difícil a gente saber o que vem por aí, não é? No sentido bom, estou falando no sentido, não é no sentido de quebra-pau, não é no sentido de manifestação, não é? Mas veja bem, tanto essa questão de impedimento constitucional, não gosto da palavra impeachment porque eu não sou americano, é uma coisa importante que não consta nem na Carta Constitucional dos Estados Unidos, nem na nossa. Não sei se você sabe disso. Não consta isso, não é? Isso é uma lei que existe da década de 50 no Brasil, que fala sobre impedimento constitucional, não é? Exatamente porque o presidente Vargas, na época, passaria por um impedimento constitucional. Então está valendo até hoje, até porque não foi revogado, não é? Até se discutiam, e isso no Supremo Tribunal, mas a lei, a Constituição é soberana, mas nada impede que ela não diz nada sobre esse assunto. Então está valendo que foi normatizado isso na década de 50. Eu acho, eu também não sou bobo de dizer que não é? Vai haver pressão? Claro que vai haver pressão. Não é? Mas havia uma ideia, que era o PMDB, né, sair do governo todo e apoiar o impeachment. Não é? Na convenção de sábado, tal não aconteceu. Não aconteceu porque você tem uma situação difícil para burro pela frente. Não é? O presidente do Congresso está até o pescoço com 7 processos. O presidente da Câmara está até o pescoço com um monte de processos. Eu não sei como é que isso realmente vai se processar. E ontem o Fantástico, vocês viram a reportagem de ontem do Fantástico mostrando os luxos do Eduardo Cunha, de sua família no exterior. Ele chegou a gastar R$8 mil em um jantar em Paris, né? Quem nunca também, né? Quem nunca gastou? Um absurdo, assim. Deixa eu falar uma coisa para você que eu acho que é importante. Ele mora num bairro riquíssimo no Rio de Janeiro, que é São Conrado. Qual é a profissão dele? Essa é a pergunta. Eu não tenho nada que ele more num bairro rico. E nem que gaste R$8 mil num jantar. É problema. Agora, qual é a origem? Qual é a profissão, origem, né? qual é a profissão? Porque com o salário de deputado você não paga R$8 mil numa janta. Era comida enlatada que ele Embora seja um bom salário. Ele surgiu como presidente da empresa telefônica do Rio no governo Collor. É um desconhecido da política nacional. Mas fez um jogo, né? Elege-se presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, e hoje é um negócio emblemático, né? Está provadíssimo que ele está envolvido, alguém duvida. Né? Manobra o tempo todo, manhã, tarde e noite, para não ser enviado para o Conselho de Ética. É um negócio, rapaz, surreal, não tem explicação. Então fica muito difícil você conduzir um negócio,
até para mudar o país. Eu estou dizendo isso, não estou dizendo isso pela oposição ou pela situação, pela realidade, quer dizer, como é que vai mudar? E aquela situação que foi colocada, bem colocada, né? Tá, a Dilma perde o poder, etc. Que assume. Olha aí o rolo, o Temer, tá bom. Se o Tribunal Eleitoral, que disse que a eleição foi clara e honesta, disser que agora ela é suspeita, tudo bem, né? Destitui os dois, supondo. Quem que assume? O Cunha. Ou não? Agora. É uma situação complicada para quem está no poder. Agora, não é uma situação fácil, não. As medidas que não estão sendo tomadas, professor, tanto na área econômica, na política pior ainda, né? Mas a econômica, ela tem, digamos assim, uma expressão muito maior, porque ela mexe com a vida de empresas, de empregados, de donas de casa, né? Nós tivemos uma troca de ministro da Fazenda, saindo o Levi, entrando esse Barbosa, que é do PMDB, se eu não me engano. Né? O Barbosa sumiu, desapareceu, ele não aparece, ele está exatamente com a maior dificuldade, né, que um ministro possa ter. É exatamente espaços políticos para discutir as reformas que ele pretende. A reforma da Previdência, nem falar, porque existe, digamos assim, uma contestação gigantesca por parte do próprio PT, que não quer aquele tipo de reforma. Eles querem que seja feita, mas dentro dos moldes do PT. E isso o Congresso também não vai querer. Quer dizer, existe uma dificuldade muito grande. Hoje cedo eu ouvi um economista na Rádio Estadão de São Paulo dizer o seguinte: em janeiro as empresas brasileiras fecharam com 1 trilhão e 400 bilhões de dívida, que estão rolando, pedindo, como é que é, aquela recuperação judicial, que no fim é uma falência negociada. No Brasil. Né? Mas tem um outro detalhe: se nós acrescentarmos a esse número o que é que as empresas brasileiras devem para o exterior, são 211 bilhões de dólares. Então nós ultrapassaríamos muito a este montante de 2 trilhões de reais de dívida. Eu pergunto ao senhor, precisa muita credibilidade, muita união política para começar a desfazer um nó desse, não? Sim. E qual é a resposta do Congresso? Obstruir toda a pauta do Congresso enquanto não entrar em impeachment. Isso. Não, mas isso esse é um absurdo. Eles querem parar o Congresso. Eles querem parar o Congresso, parar o país não está parado, para poder. Agora, cuidado, senhores. Nós temos situações também extremamente sérias. Há uma monstruosa sonegação de impostos no Brasil, que não é de hoje. Continua, ela não é pequena. E o Brasil é o 4º credor de quem? Hoje, dos Estados Unidos. Então, nós temos reservas. Tanto que há uma pressão sobre o governo para que ele use as reservas. Mas o governo não abre mão de usar as reservas. Por quê? Porque isso tem uma questão de política internacional muito mais forte. Não se esquecendo, que a gente está no foco de uma briga muito grande, que eu acho que é perigosa, que é a discussão de uma empresa brasileira chamada Petrobras. Recentemente, as empresas foram estatais, as estatais quase todas foram privatizadas. Companhia Siderúrgica Nacional, Embratel, etc. Quando chegou na Petrobras, não foi possível. Quem criou a Petrobras não é de hoje. Foi um tal de um senhor chamado Getúlio Dornelles Vargas, sob uma pressão desgraçada. São Borges. Uma pressão terrível de um cara chamado Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, Diários Associados, que dizia claramente que o Getúlio era comunista, coisa que ele nunca foi. Agora, o senhor compraria hoje ações da Petrobras? Dificilmente. Mas um cidadão chamado Jorge Soros, que vem a ser o maior investidor da Bolsa de Nova York, está comprando quase todas as ações da Petrobras. E eu acho que ele está certo, porque está barato e vai subir de novo, porque o petróleo continua lá embaixo. É lógico, mas o petróleo sobe, sobe. Isso é uma manipulação de mercado internacional. Eu estou dizendo isso, não estou nada absolutamente contra o senhor, nem nada, nem a favor do governo, não é isso o problema. É para ver as dimensões que são maiores, não são tão pequenas. Os banqueiros nunca ganharam tanto no Brasil como recentemente.
Eles não têm o que reclamar, eles ganharam muito mais do que em épocas passadas. Eles ganharam mais nesse ano de crise do que no ano passado. Muito mais, estão ganhando uma fortuna. Sai agora, trimestre dos bancos, é uma fortuna incalculável. Saiu da Caixa semana passada. Isso que a Caixa é que menos fatura entre os bancos, né? Eu acho que é preciso agora um determinado equilíbrio, muito diálogo, parar com esse negócio, não sou contra a sua favor, parar com isso, fazer, sentar na mesa e medidas concretas serem tomadas. O ministro da Fazenda, ele foi pressionado, eu vi ele falando, né? E ele dizendo, eu preciso, né, de tomar algumas atitudes, eu tenho que ter o apoio do Congresso, claro, senão ele não pode fazer nada. Né? Então, é um negócio porque a gente não vai poder, pense bem, digamos que entra o impeachment, passe, até acredito que vai passar, tá? Quanto tempo leva? Isso é praticamente um ano inteiro, não é assim. Você entra hoje e amanhã está resolvido, isso é um processo complicado. São 6 meses, difícil, né? 6 meses no mínimo. 6 meses. E aí, vai ficar 6 meses parado? O que o senhor acha que vai ser o relacionamento do PMDB, de Michel Temer, em relação à presidente Dilma depois desse aviso prévio de 30 dias? Tem que ser um relacionamento de diálogo, isso não tem a dúvida. Mas aí eu fico imaginando que eles vão decidir se eles vão ser oposição ou não. Eu fico imaginando o presidente da República, oposição da presidente, mas de que jeito? Não tem como. Eu nunca vi, eu acho que não existe isso, né? Como que o vice-presidente vai ser oposição do próprio governo? É uma coisa incabível, né? E a condução dos aspectos, inclusive judiciais, do processo da Lava Jato, essa coisa toda, tem que ter firmeza, creio que esteja existindo isso, mas prudência, né? Todos os juristas, inclusive, não é nada de PT, né? O Miguel Real é o jurista que escreveu o pedido de impeachment da Dilma. Ele dá uma entrevista dizendo que o juiz abusou de poder. O promotor de São Paulo nem se fala. Isso descaracteriza o poder judiciário. Mas é uma medida de tão apressada que cometeram erros crassos em confundir nome de cientistas. Do promotor, né? O promotor ele fez nas coisas. Isso é um absurdo também do mundo, isso é perigoso. Descaracteriza o que? A promotoria de São Paulo. Descaracteriza o quê? O poder judiciário, tanto de São Paulo como do Paraná, Justiça Federal. Né? Condução coercitiva, qual é o motivo? Está na lei, não tem nada justifica. A gente vai pensar, mas isso não é nada. Não, isso tem consequências graves. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, tem que tomar cuidado e tem que realmente sentar para um diálogo. É um diálogo difícil, eu concordo que não é nada fácil, mas tem outro caminho? Professor, isso abre uma brecha no Brasil inteiro no que se refere a medidas que podem ser tomadas se o presidente da República, o ex-presidente da República foi conduzido numa ação dessa. Isso cabe agora, instigue ou abre um caminho para um leque a governadores, a senadores, a prefeitos, a vereadores. Isso abre um caminho, digamos assim, né? Eu queria colocar um detalhezinho que não é só detalhe. Na manifestação de São Paulo ontem, uma senadora foi tirada com segurança, Marta Suplicy. Tiveram que chamar a segurança e tirar ela de lá. Senão ela disse que só foi uma pessoa que utilizou. O governador de São Paulo e o Aécio foram tirados, né? Porque foram vaiados. Mas não é lugar para o político. Não, mas é aí que está o negócio. A coisa não é contra tanto este ou aquele, é contra uma instituição toda, que é a corrupção do país. Agora, isso daí pode, cuidado. Mas o Alckmin, eu não entendo o que foi fazer lá. Ele acabou de ser, o governo dele acabou de está sendo denunciado por desvios na merenda escolar. Ele foi lá na outra semana numa manifestação, mas fazer o quê? Pensando o quê? Foi um verdadeiro fiasco. Foi um verdadeiro fiasco. O Aécio, já 5 vezes citado na Lava Jato, também foi lá. Pois é. Oportunismo puro, né? Puro, mas acontece que isso tem... O Malafaia foi discursar, não conseguiu pegar no microfone, né? Teve que baixar do trio elétrico. Não, isso tem consequência pelo seguinte, quer dizer, daqui a pouco você perde o controle, vai todo mundo para a rua e o pau come. É uma palavra, desculpe o termo baixo, mas é isso. Esse é o perigo. 12h31, fica conosco, professor Afonso. Eu vou para o intervalo, mas o senhor continua, que eu quero ler as manchetes, que todas dizem quase a mesma coisa. Hoje eu quero que o senhor comente junto conosco. São 12h31, mas antes eu quero lembrar que material escolar é só na Destro, tá? Atenção, senhores lojistas, revendedores e clientes. A Derno tem caderno aspiral capa dura de 96 folhas com 4 unidades por R$11. E caderno aspiral cartografia capa dura milimetrado, 60 folhas com 4 unidades, R$18,20. A Destro fica na José do Patrocínio, escua com a Rua das Missões.
exposições na Vila Portes, é Destro, Macro Atacado, distribuindo Confiança, 12h32. Você tem que ir embora, professor Afonso? Então deixa eu fazer uma última pergunta. Essas manifestações, não só as manifestações, mas tudo que está acontecendo está ressuscitando uma direita extremista que, ao meu entender, é bem perigosa, né? Olha, eu concordo com você, todo extremismo é perigoso, mas cuidado, né? Tem certas coisas que aparecem no Brasil e não aparecem em outros lugares, né? Você não viu manifestações que tiveram no Chile, na Argentina tem quase todo dia, no Uruguai, ninguém deles pede a volta dos militares, você está louco. Intervenção militar, a última vez que os militares interveio ficaram 22 anos. Não, mas eles não falam lá, agora aqui falam. Agora, acho que nesse protesto foi bem menor do que em alguns. Foi menor, porque é um absurdo, né? Claro, mas seja menor, lógico. Eu queria dizer o seguinte, lá eles pegaram toda a questão da ditadura e puseram... Em Paris a população foi na rua. Em Paris a população... Na França, né? Na França a população foi contra o Sarkozy, né? Mas jamais pedindo intervenção ou qualquer outra... Não, mas dizendo, o que aconteceu aqui, a Comissão da Verdade, quem quer que seja, né, não mostrou nada do que aconteceu. Não tem muita gente, não. Grosso modo, a grande maioria não sabe o que aconteceu. Tem gente que duvidando ainda que a ditadura existiu. Pois, eu ouvi aí uma piada, né? Intervenção militar constitucional. Comédia, né? Quem não conhece. Constitucional. A intervenção militar já é um ato inconstitucional, como é que ela vai ser uma intervenção? Não, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser levado à precipitação. Diante disso aí, não sei o quê, qualquer situação salva. Não, só a democracia. Calma lá, senão nós vamos estar para um buraco de novo. Por isso que eu estou dizendo, a Dilma é presidente, complete o seu mandato presidencial em 2 anos. 2016, 2017, 2018 é a eleição presidencial. Pronto! Para não fazer a besteira que fizeram. Quando? Quando o João Goulart, presidente da República, tira o João Goulart, põe os militares, foram 21 anos de desgraça no país. Professor Afonso, obrigado pela sua participação, de muita valia aqui. Volte sempre. 12h34, antes do intervalo, diga a tua informação, Calais. Está chegando a Páscoa e o PROCON fez uma pesquisa aqui em Foz do Iguaçu e alguns estabelecimentos comerciais com relação ao preço dos ovos de Páscoa, do chocolate, né? E há uma diferença, uma variação de preço enorme. Foram 9 comércios que foram avaliados e a diferença de preço foi de 134,79%. Só para se ter uma ideia, em alguns comércios foi de 40% com relação à marca Arcor. A Tortuguita lancheira de 100 gramas é que teve a maior variação de preços. Arcor, né? Exatamente, desculpa. Praticado entre os estabelecimentos foi de 40,46%. O menor valor em alguns comércios foram encontrados a R$ 35,59 e o mesmo produto foi encontrado por R$ 49,99. O Ferreiro Rocher, de 250 gramas, apresentou uma diferença de 61,87%, sendo o menor preço encontrado R$ 40,15 e o maior R$ 64,99. O PROCON disponibilizou essa pesquisa completa. Porque não é proibida essa diferença. Não é errado. É o livre comércio. Cada supermercado, de concorrência, né? Cada supermercado, restaurante coloca o preço que ele quer, as pessoas é que têm que pesquisar. Exatamente. E aí essa pesquisa está completa no site da prefeitura para quem economiza de ir em cada comércio e no site para avaliar. Né? Na rádio também está essa pesquisa do PROCON, que é aqui local, né? Exatamente, foi feita aqui em Foz do Iguaçu. Muito bem, são 12h36, já voltamos com o Contraponto.